Olá! Desde 1990, o dia 17 de maio é uma data histórica para o movimento LGBT em todo o mundo. Em Mato Grosso do Sul, a Lei 4.031 de 2011 institui a data como Dia Estadual de Combate à Homofobia. Em alusão aos 10 anos de criação dessa lei, o governo do estado realizará ações para fortalecer e disseminar informações para a população LGBT durante todo o mês de maio. Para contar um pouco mais sobre esse trabalho, está conosco o subsecretário de Políticas Públicas LGBT, Leonardo Bastos. Leonardo, é um prazer ter você aqui no programa Segurança em Pauta. Obrigado pelo convite, o prazer é todo meu falar um pouco sobre o Maio da Diversidade. Leonardo, por que o dia 17 de maio é uma data simbólica e histórica para o movimento LGBT no mundo? Ao longo da história da humanidade, a população LGBT carregou alguns estigmas. Um deles era o entendimento de que a homossexualidade era uma doença ou uma perversão. E o dia 17 de maio é o dia que a Organização Mundial de Saúde retira, né, o homossexualismo, como era a grafia daquela época, de algo que poderia ser considerado como uma doença. E aí a comunidade LGBT+, internacionalmente, utiliza essa data como uma data de resistência e de visibilidade. Então, a homossexualidade chegou a ser considerada uma doença. Como foi esse processo de mudança de comportamento? Na verdade, por exemplo, acho que se diferenciou com os avanços que nós fomos tendo ao longo da história do que de fato era ciência e do que era o entendimento cultural, né, nesse caso conservador da própria sociedade. Então, a homossexualidade ela é considerada algo errado, ligada à ideia de pecado desde a igreja medieval, depois de coisas erradas, né? É importante, num tipo de programa como esse, lembrar que alguns países mais conservadores ainda consideram a homossexualidade crime, né? Com punições que chegam à pena de morte. E aí, no início do que a gente conhece como ciência moderna, a homossexualidade teve esse entendimento. E aí, obviamente, a partir do avanço da própria ciência, foi se percebendo que o afeto entre pessoas é um comportamento natural da existência humana. Não existe nenhuma explicação para a homossexualidade, como para a heterossexualidade e assim por diante. Então, eu sempre falo, se separou um pouco daquilo que era cultural, do que de fato tinha alguma comprovação científica ou algum estudo. Então, Leonardo, no Mato Grosso do Sul, o dia também é especial, não é? Exato, assim, Mato Grosso do Sul é um exemplo, é um dos estados que mais tem legislações estaduais com a temática da população LGBT. E para reforçar nessa data, nós temos um dia estadual por força de lei e que o governo do estado organiza diversas ações, né? Eu sempre falo que é uma grande jornada de cidadania da temática LGBT, tanto para a própria população LGBT, para conhecer os seus direitos, saber onde procurar, mas também para a população de uma forma geral, para ter a oportunidade da gente debater esse tema nos mais diversos espaços de comunicação, espaços institucionais. E qual a importância da existência de uma lei de combate à homofobia? Exato, nós esperamos muito por isso, né? Assim, a violência contra qualquer público vulnerável, como é o caso da população LGBT+, ela não vai se resolver só com uma proteção legal, mas é o grande começo, né? Eu sempre exemplifico. A Lei Maria da Penha, que tem mais de 10 anos, está aí, sendo divulgada ainda, sendo implementada na sua totalidade, trouxe bastante avanço, mas isso não fez com que a violência contra a mulher, infelizmente, cessasse. Então, da mesma forma, nós éramos violentados, né, nos nossos direitos civis, políticos, enfim. Muitas pessoas morrem em razão da sua orientação sexual e identidade de gênero, e no processo penal, no processo legal que vocês entendem tão bem, isso não era levado em conta, era como se fosse um homicídio como qualquer outro. E não, nos casos desses crimes, né, nós chamamos de crime de ódio, né? As pessoas eram motivadas a nos matarem em razão de quem a gente era. E crime de ódio é sempre importante falar.
eram crimes brutais, né? Assim, eram situações de violência, de extrema violência que chocava qualquer pessoa. Leonardo, o Brasil ainda é um dos países que mais discrimina e mata pessoas LGBTs no mundo, é? Esse é um dado das organizações, né, que fazem esse levantamento no país. E aí o primeiro passo é a gente reconhecer que a LGBTfobia, que é o termo que a gente utiliza atualmente, mata. Isso mata as pessoas, né? Não só na violência de tirar a própria vida de um ser humano, que não existe coisa pior, mas também mata sonhos, projetos, rouba toda a esperança, né? A ideia de uma carreira profissional, a ideia de você poder realizar algo que você sonhou, que você vai ter ali barreiras, né? Barreiras colocadas de forma muito sutil, mas muito estruturadas, né? Porque como eu comprovo, por exemplo, em algumas situações que aquilo foi uma situação de preconceito, essa ideia do Brasil de que não, isso daí eu não quis dizer isso, eu não quis falar. Então nós temos toda uma questão cultural a ser superada, em especial na questão da LGBTfobia, para dizer não, isso não é uma brincadeirinha, isso não é algo que você quis falar sem querer, isso é crime e você tem que ser responsabilizado sobre isso. Não quis falar, não quis dizer, então não fale, né, Leonardo? Exato, não diga, não seja essa pessoa, né? O governo do estado tem aí uma série de instrumentos para que as pessoas possam se informar, possam ter conhecimento, ainda que, particularmente, eu acho que respeitar as pessoas é algo que vem da constituição de cada indivíduo, né? Não é só uma questão de informação. Eu não posso, nem vou entender de todas as temáticas, né? De toda essa diversidade humana que é tão grande, mas respeitar o movimento que eu vou ter ou não enquanto Leonardo, enquanto cidadão, enquanto profissional. E é isso que a gente deseja que as pessoas tenham, né? Assim, esse reconhecimento da diversidade como uma grande riqueza humana. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos para falar mais com o subsecretário de Políticas Públicas LGBT, Leonardo Bastos. A gente ama muito nossos bichinhos de estimação, não é? Tanto que eles fazem parte de vários momentos de nossa rotina. Um deles que ficou bem comum é o de andar de carro. Mas qual a forma mais segura e correta de fazer isso? É o que o Direção Viva vai explicar hoje. Para passear com seu pet com muito mais segurança, anote essas dicas. Pets de porte pequeno devem usar caixa de transporte. Cães grandes podem usar a peiteira presa junto ao cinto de segurança. Não deixe seu pet sozinho no veículo. Deixe sempre as janelas fechadas. Vale lembrar que todos os pets devem ficar no banco de trás do carro, hein? Guarde essas dicas e compartilhe com aquele amigo que ama seus pets. No ar desde novembro de 2001, a TV Assembleia é o canal direto entre o parlamento e o cidadão para acompanhamento do trabalho e desempenho dos deputados. A sua principal função é transmitir os trabalhos legislativos com cobertura ao vivo das sessões plenárias, audiências públicas, reuniões de comissões e eventos promovidos pela Assembleia. O canal é compartilhado com a Câmara de Vereadores de Campo Grande para a exibição das sessões plenárias e audiências públicas daquela Casa Legislativa Municipal. A TV Assembleia ainda produz e exibe conteúdo jornalístico, cultural, científico e de entretenimento, ao longo de suas 16 horas diárias de programação. A emissora é um importante meio para a valorização da identidade sociocultural de Mato Grosso do Sul. TV Assembleia é realmente integrar e divulgar as ações dos deputados e da Casa de Leis, através das suas comissões, através do plenário, através de entrevistas em pauta com os deputados, para que haja realmente uma integração social, não somente rádio e TV, como também nas redes sociais. A Casa de Leis está renovada e à sua espera.
Comemoramos em 2019 os 40 anos de criação da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul por meio da promulgação da primeira Constituição Estadual em 13 de junho de 1979. Para celebrar a data e firmar o valor da Casa de Leis na sociedade, a Lemes promove diversas ações, como o primeiro prêmio de jornalismo, para reconhecer as melhores reportagens sobre o Legislativo. O protocolo de intenções da Assembleia Legislativa Mais Sustentável põe em prática as campanhas Papel Zero, Chega de Plástico e Energia Limpa. O plantio de árvores reforçou a sustentabilidade nos 40 anos. A casa coordena também projetos de separação de lixo para coleta seletiva. A Lemes está no Parque dos Poderes, em Campo Grande, numa das maiores reservas naturais do estado, dentro do perímetro urbano. De volta com Segurança em Pauta, hoje falando com o subsecretário de Políticas Públicas LGBT, Leonardo Bastos. E como são os números de casos aqui no nosso estado? Isso também é um outro desafio, Lucilene, porque recentemente, a gente não tem nem 2 anos que o STF equiparou a LGBTfobia ao crime de racismo. Isso quer dizer o quê? Que os nossos sistemas de informação, no nosso caso aqui em especial o SIGO, que a gente utiliza no Estado, ele também não era plenamente adaptado para que a gente pudesse coletar esses dados. Então, muito tempo, a LGBTfobia ainda né? Nós estamos preparando um primeiro diagnóstico, com o apoio, inclusive, da Sejusp e de outros organismos, para justamente a gente poder ter esses dados oficiais. E é importante sempre destacar, a ausência de dados oficiais é resultante dessa cultura que não achava que era importante quantificar e dar as providências para isso. Senão a gente acaba tendo essa leitura, não, mas se a gente não tem esses dados, é porque não existe essa violência. Então, essa violência ela existe tanto que essa população foi por muitos anos invisibilizada, né? Então, esse é um grande pleito. Alguns estados já conseguiram se organizar. Mato Grosso do Sul criou recentemente uma comissão de enfrentamento à violência, com a participação, inclusive, da Polícia Civil, justamente para que a gente pudesse tomar as providências e pensar no melhor formato. E eu quero muito, daqui 1 ano, pelo menos, poder citar esses dados mais qualificados para você. Inclusive, Mato Grosso do Sul foi o primeiro estado a ter uma subsecretaria de políticas públicas LGBT. Qual a importância disso, Leonardo? Importância porque, de acordo com o tamanho da estrutura que aquele órgão gestor, né, aquelas pessoas responsáveis pela política pública, no caso a nossa, da população LGBT, ela tenha, maior vai ser o alcance dela. Uma subsecretaria, ela consegue ter mais articulação e mais capilaridade do que uma gerência, um núcleo, uma superintendência, assim por diante. E isso demonstra, o compromisso do nosso governo, em especial do nosso governador, Reinaldo Azambuja, de que a nossa pauta não seria tratada diferente de outras pautas, que ela não seria não priorizada como outras pautas foram priorizadas. E esses avanços e conquistas que a gente tem visto se dão graças a esse reconhecimento de que a gente tivesse um status, pelo menos, de uma subsecretaria no governo do Estado. E de que forma essas políticas públicas contribuem para a maior inclusão do público LGBT? Bom, eu acho que assim, o Estado tem um papel de articular, a gente está numa fase de organizar a estrutura dessa política, né? Então, assim, os atos normativos, de que forma vai funcionar o desenho dessa política, qual é a responsabilidade de cada órgão, juntar esses dados. E o nosso grande foco para mudar a vida da população é que a municipalização das políticas aconteça. Nós somos governo do Estado, a vida acontece nos municípios e nós estamos aí já há algum tempo organizando e apoiando tecnicamente cada município. Quando eu penso o que muda na vida daquela população LGBT, vou citar um exemplo. Quando o Estado cria uma comissão especial processante para apurar na esfera administrativa as denúncias de LGBTfobia, que a Polícia Civil também faz parte, inclusive, eu estou
dizendo para aquele cidadão LGBT+, que sofre um preconceito, que ele tem um canal sério para fazer uma denúncia, instituições sérias que vão apurar e decidir a sanção. Então, isso nós criamos em agosto, né? Então, toda essa parte de estruturação, de institucionalização e de normatização da política faz com que isso altere a vida ali do nosso cidadão sul-mato-grossense. Mas eu sempre digo, o Estado ele tem a obrigação de fazer a sua parte, obviamente, e a gente tem se esforçado para ficar à altura dessa missão. Mas só o governo do Estado não é suficiente para que a gente possa mudar a vida do cidadão LGBT, em especial nos nossos municípios menores, de pequeno porte, enfim. Toda a sociedade precisa se engajar nessa luta pelo fim da violência. E aí, ao longo desse mês de maio, né, nós teremos várias entregas estratégicas com grande impacto para a vida da população LGBT, em especial no dia 17 de maio, do qual eu já quero convidar as pessoas que estão nos assistindo para a nossa live do dia 17 de maio na governadoria, do qual nós estaremos anunciando e institucionalizando algumas entregas que vão, de fato, mudar mais ainda, como a gente já falou ao longo desse programa, Lucilene, a vida desse cidadão LGBT. Leonardo, a mudança de comportamento passa por ações de educação e esclarecimento, né? É fundamental. Eu sempre falo, nós não faz parte do churrasco de domingo do sul-mato-grossense ou da macarronada, né? A gente falar sobre essas questões. Então, obviamente, as famílias que têm um contato maior com esses grupos ou acesso à informação, eles vão educar os filhos de uma outra forma, né? Educação é a grande estratégia. Com a Secretaria de Educação, nós temos pensado algumas ações de forma mais macro, né? Utilizando aí de todo o conhecimento, a expertise dos nossos professores, profissionais de educação, para nos ajudar a disseminar essa informação. À medida que a informação ela vai chegando aos rincões de Mato Grosso do Sul, a gente vai percebendo que vai tendo uma mudança de atitude, de postura. Vamos para mais um intervalo, é rapidinho, não saia daí. Muitos pais ou responsáveis já sabem que para carregar crianças de determinadas idades no carro devem ser utilizados assentos adequados. E para explicar sobre esse assunto, o Direção Viva de hoje vai mostrar como esses acessórios devem ser usados. Conforme a legislação de trânsito, para cada faixa etária existe um modelo de cadeirinha ou assento que precisa ser utilizado. Crianças de até 1 ano vão utilizar o bebê conforto com a sua frente virada ao sentido contrário da do veículo e será fixado com o cinto de 3 pontos. Tá? Crianças acima de 1 ano até 4 anos vão utilizar a cadeirinha com o sentido voltado para a frente do veículo, utilizando também o cinto de 3 pontos. Crianças acima de 4 anos até 7 anos e meio vão utilizar o assento de elevação, também com o seu sentido voltado para o sentido de deslocamento do veículo e fixado com o cinto de 3 pontos. Crianças acima de 7 anos e meio até 10 anos vão ser transportadas no banco traseiro do veículo utilizando o cinto de segurança. A falta de assento para crianças é considerada uma infração gravíssima que pode gerar uma multa e uma penalidade de 7 pontos na CNH. Ficou alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até a próxima! Olá, eu sou Areta Muritiba e esse é o Pensando Direito Legislativo. Hoje vamos saber como acontece o processo de apreciação dos projetos de lei após a sua inclusão em pauta. O artigo 93 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa diz que a apreciação dessas proposições tem início com discussão, sendo concluída com a votação. E caso o deputado autor não esteja presente na sessão, o presidente ou qualquer outro deputado pode pedir a retirada do texto da ordem do dia. Esses projetos entram na ordem do dia após o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Logo após, será deliberado pelo plenário em primeira discussão e votação. Mas essa votação
também pode ser feita de forma separada. Isso acontece quando o parecer da CCJR indica a legitimidade da proposição e rejeita o seu mérito. Isso também pode acontecer caso a comissão condicione a aprovação do projeto a alguma emenda. Lembrando que emenda é alteração no texto do projeto. E logo após a aprovação do projeto em primeira votação, ele fica em pauta durante 3 sessões ordinárias consecutivas, para que possa receber emendas, prazo que antecede seu envio às comissões de mérito. Feitos os pareceres das comissões técnicas, ele volta à ordem do dia para a segunda discussão e votação. Isto está previsto no artigo 196. E não se esqueça, após o plenário reconhecer a constitucionalidade e a adequação financeira dessas propostas, essas preliminares não podem voltar a ser discutidas novamente. Eu vou ficando por aqui, mas volto em breve para falar um pouco mais sobre o processo legislativo da Casa de Leis sul-mato-grossense. Até lá! De volta com Segurança em Pauta. Hoje falando sobre o Dia Estadual de Combate à Homofobia com o subsecretário de Políticas Públicas LGBT, Leonardo Bastos. Leonardo, conceitos simples causam confusão no público em geral. Você poderia explicar para o nosso público o que significa a sigla LGBT+? Posso sim. L são de lésbicas, então mulheres que se interessam afetivamente por outras mulheres. G são da sigla gays, que são homens que se interessam por outros homens, afetivo e sexualmente falando. Bissexuais são as pessoas que se interessam por ambos esses sexos. O T da nossa sigla é travestis e transexuais, quando a gente fala por extenso, ou seja, são pessoas que assumiram uma identidade de gênero diferente do seu sexo biológico. Então, eu nasci, por exemplo, do sexo biológico masculino, e aí eu me identifico com outro gênero. Para explicar isso, eu tenho que descolar que o sexo biológico ele não define a minha identidade de gênero, né? Nós temos vários autores ou escritores dizendo que ser homem ou mulher é uma construção social. E que sentido a gente chama essa construção social? Olha, obviamente, cada um dos nossos corpos tem um aparato biológico, cromossômico, mas o jeito que eu vou me comportar naquela sociedade varia de cada sociedade, varia de cada país, de cada cultura. Mesmo no ano de 2021, eu falo ser homem, ser mulher, ao longo de todos os nossos continentes, varia muito, né? Então, pessoas travestis e transexuais são pessoas que não se sentem adequadas com o seu corpo biológico. Uma fala bem simples, é como eu fosse, no caso das mulheres travestis e transexuais, eu me sentisse uma mulher aprisionada num corpo biologicamente masculino e vice-versa, e acontece todo um processo de transição para que essa pessoa viva feliz, né, sem grandes sofrimentos, que é o que infelizmente acontece com a maioria delas ainda. E a diferença entre gênero, orientação sexual e sexo biológico? Orientação sexual diz respeito a quem eu tenho desejo, a quem eu tenho interesse, né? Então, eu, na minha puberdade, né, acho que nosso público aqui são maiores de 18 anos, né, eu sempre brinco, todo mundo que passou pela puberdade, de alguma forma, consegue associar o que acontece. Então, eu me identifico, né? Eu gosto, olha, e de repente eu percebo que eu gosto de mulheres, que eu gosto de homens, ou que eu gosto de ambos os sexos. E isso é orientação sexual. Então, orientação sexual é o meu desejo, a minha atração afetiva é por alguém que pode ser do sexo feminino, masculino, ou por ambos. A identidade de gênero é essa construção social, é a minha representação social, é como eu me vejo no mundo. Então, eu, Leonardo, por exemplo, eu me vejo no mundo como homem. Então, a minha construção social vai ser para isso. E a minha sexo biológico, você me perguntou, né? E o sexo biológico é aquilo que eu nasço, né? Assim, eu sempre brinco.
que a confusão entre sexo biológico e identidade de gênero começa ali num exemplo de qualquer mulher que esteja grávida, o exame é exame do sexo do bebê. A gente ainda pergunta, né, normalmente para as mulheres grávidas que a gente conhece, tem intimidade, qual é o sexo do seu bebê? E a gente responde homem ou mulher, ou seja, a gente já responde com o gênero que a gente está atribuindo àquelas pessoas. Então, é importante, quando a gente entende que a identidade de gênero é construída socialmente, ou seja, quando eu nasço lá, homem ou mulher, biologicamente falando, eu sou ensinado qual é o comportamento masculino, como eu tenho que me portar. Começa desde o universo rosa e azul, do quarto do bebê, do nome escolhido, dos brinquedos. Tudo isso tem valores sociais colocados. Não é à toa que os homens vão receber o carrinho, a moto, brinquedos mais associados à coragem, à aventura, e as mulheres, brinquedos mais associados ao quê? À casa, ao filho. Eu escutava um relato de uma criança, de um irmão na rede social sobre a brincadeira do irmão mais novo, onde ele dizia assim, não, minha mãe estava questionando o meu irmão porque ele estava brincando de casinha, que casinha era uma brincadeira de menina. E a criança responde, oxe, mas menino não tem casa quando cresce? Né? Então, assim, os brinquedos que nos são oferecidos, dentre os outros tantos códigos sociais, são em razão da ideia que se tem sobre o que é ser homem e ser mulher na sociedade. E a ideia ainda majoritária, né, a ideia que o modelo que, infelizmente, aprisiona e gera tanto sofrimento nas relações de desigualdade de gênero é que, se eu nasci do sexo biológico masculino, eu tenho que me tornar homem. Se eu nasci do sexo biológico feminino, eu tenho que me tornar uma mulher, mas isso não é uma condição natural, isso é uma construção social e, portanto, cada indivíduo vai poder traçar a sua trajetória. Quando eu digo isso, é importante ressaltar que isso só vale para quando a gente fala de identidade de gênero, porque a orientação sexual não é uma escolha, né? Ninguém escolheria uma situação de sofrimento, uma situação de marginalidade, uma situação onde você ficasse exposto a qualquer forma de violência. Mas também não só nesse exemplo. Né? Eu sempre exemplifico para algumas pessoas héteros, quando nos cursos presencialmente que eu dou. Eu falo, se a ideia fosse essa, é simples. Você pode se exercitar no dia de amanhã a ficar 24 horas sendo uma pessoa homossexual, se é uma escolha. Então, não é. Faz parte da natureza humana. E esses três conceitos, orientação sexual, identidade de gênero e sexo biológico, são os grandes três elementos que compõem a nossa sexualidade. Mas lembrando, né, que a gente faz essa diferenciação e essa explicação de forma pedagógica, mas em cada uma das pessoas, na Lucilene, no Leonardo, esses três conceitos, eles vão ganhar uma outra vida, uma outra identidade, e você vai experienciar e vai vivenciar isso de forma única, e por isso que a gente não pode comparar a sexualidade das pessoas, ou pelo menos a gente não deveria. Nosso programa vai ficando por aqui. Vamos dar uma pequena pausa em nossa entrevista e semana que vem a gente continua nossa conversa com o subsecretário de Políticas Públicas LGBT, Leonardo Bastos. Mande seus comentários, suas dúvidas e sugestões por meio de nossas redes sociais. Acompanhe também as novidades da Polícia Civil em nosso site. Até a próxima!